Aqui. Travou meu PC aqui, mas acho que já voltou. Vocês estão conseguindo me escutar, me ver? Sim? Ok. Vou compartilhar aqui a tela, tá? Bom, antes de sair, tinha uma pergunta no bate-papo, né, referente ao que ia cair no segundo bimestre. Continua aquele material que eu entreguei para vocês, tá? Aquele material que eu entreguei para vocês, metade era do primeiro e metade era do segundo, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente viu na aula passada, né? Que para um circuito funcionar, ele tem que ter uma tensão, né? Ele tem que ter aí uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial nos nossos exercícios é representado aqui pela pilha, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma pilha, eu consigo, né, ter uma diferença de potencial, porque ela tem um polo positivo e um polo negativo. Agora funcionou. Então, ela tem de um lado um polo positivo e um lado negativo. Como um lado é positivo e um lado é negativo, ele tem essa diferença de potencial. No caso da pilha, ela libera, né, no caso, uma energia química. E no caso da sala de aula que a gente fez experimentos com a tomada, energia elétrica, tá? Então, neste caso aqui, ela está transformando essa energia química em energia luminosa. Só que, claro, que além da nossa diferença de potencial, nós precisamos ter o quê? Um circuito fechado. E por que a gente precisa ter um circuito fechado? Porque se o circuito estiver aberto, corre corrente aqui dentro? Não corre, né? Ó, vou colocar aqui até nessa parte vermelhinha, que é a nossa corrente, tá? Sempre do polo positivo para o negativo, a corrente, né? Já os elétrons não, sempre do negativo para o positivo. Então, a nossa corrente, ela vem, ó, com um circuito fechado, andando normalmente, né? Passa pela lâmpada e volta. A partir do momento que eu tenho qualquer abertura nesse circuito, a corrente ela não consegue andar. Então, além da nossa diferença de potencial para o nosso circuito funcionar, nós precisamos que ele seja fechado, porque se ele estiver aberto, não tem como funcionar, ok? Então, eu vou pegar uma lâmpada aqui, ó, e vou ligar ela sem ser com a pilha, só com os condutores. Vamos ver se ela vai funcionar. Não, né? Por quê? Porque ela precisa ter a diferença de potencial. Então, além dela estar fechada, aqui também é um circuito fechado, não é? Só que ela não tem quem? A tensão, ela não tem a diferença de potencial. Então, ó, não anda, diferente desse daqui, tá? Então, se a gente vê até na maneira convencional, aqui nem passa corrente. Por que aqui não passa corrente? Bom, a tensão é a força que vai fazer com que os elétrons andem, né? Se eu tenho esse circuito fechado com essa tensão, os elétrons vão começar a andar de uma maneira ordenada, lembra? E nisso que eles andam de uma maneira ordenada, aí gera quem? A corrente elétrica. Então, se aqui eu não tenho diferença de potencial, eu não vou ter a corrente elétrica, né? Por isso que aqui apresenta a corrente elétrica e aqui não, né? Então, para um circuito funcionar, eu preciso, né, da tensão, ou seja, da diferença de potencial, e também preciso que ele seja quem? Fechado. Se a gente também ligar em pontos errados no nosso circuito, né, por exemplo, este ponto aqui, neste, existe uma diferença de potencial. Só que como a gente ligou tudo em um único ponto, ele queimou, né? Então, existe também a maneira de você ligar correta, tá bom? Até aqui alguém tem alguma dúvida? Não, né? Então, vamos lá.
Então, vendo esse esquema de aberto ou fechado, nós vamos analisar alguns circuitos aqui, tá? E verificar qual que vai acender ou não. Porque a maneira que ele estiver, né, montado, vai interferir nessa sua funcionalidade, tá? Deixa eu diminuir um pouco aqui. Então, vamos lá. O primeiro, eu tenho a minha pilha, a minha lâmpada colada na minha pilha, ó. Colada na minha pilha. E tem um fio, né, conectando o outro lado. Como aqui meu fio é reto, ele não faz essa curvatura, eu vou utilizar dois, que também vai dar na mesma coisa, tá? Colocando aqui no polo negativo. Vocês acham que vai acender? O que vocês acham? Vai acender ou não vai acender? Acende, né? Porque na lâmpada, né, como tem o polo certinho dela ligar e tudo mais, acende, né? Porque ela tá com o circuito fechado. De um lado tá ligando uma coisa, de outro lado tá ligando outra, tá? Então tá tendo um circuito e nisso também tá acontecendo uma tensão, uma diferença de potencial, uma DDP, né? Que ocorre por causa de quem? Da pilha. Então ela tá ligada de uma maneira correta. Então o que acontece? Esse circuito aqui, ó, vai funcionar, então ele vai acender. Ok? E o B, ó, o B ele tá fazendo a mesma maneira, só que o fio, no caso, tá conectado aqui no meio da pilha. Vocês acham que vai ligar ou não? Então esse aqui acendeu. Vamos ver o segundo. Bom, o segundo, o que que tá aqui? Ele não tá conectado neste ponto final, né? Só que ele tá no meio da pilha, ó. Vou colocar aqui no meio da pilha. Acendeu o meu circuito? Não, né? Por quê? Porque existem pontos certos para que a gente conecte, né? Para que a gente consiga fazer um circuito. Não é você pegar o fio e ligar em qualquer lugar, né? Porque se você liga em qualquer lugar, não tem como você fazer essa diferença de potencial do polo positivo e negativo, né? A pilha, ela tem essa proteçãozinha em volta dela. Travou de novo. E aí, né, a gente precisa realmente colocar ela só no ponto correto, tá vendo? Aqui atrás funciona. Só que no meio, ó, não vai funcionar, porque existem pontos certos para que a gente ligue o nosso circuito. Então, a gente viu que essa segunda aqui, ó, não ligou. Por que ela não ligou? Ela está aqui no meio da pilha. E no nosso laboratório aqui, ele já mostra, né, onde nós temos que fazer a ligação. Ou no final da pilha, ou no começo da pilha, ó, de um lado da lâmpada, do outro lado da lâmpada, e tem também os condutores, né? Então, este daqui não vai ligar. Neste outro caso, ele só trocou a lâmpada, né? No caso, a lâmpada estava no lado positivo e ele colocou a lâmpada do lado negativo. Então, ó, vamos colocar a lâmpada do lado negativo. Do polo positivo e vamos fazer essa ligação. Ó, vai funcionar. Então, independente se ela tiver do lado positivo ou do lado negativo, não interfere para a gente. Por quê? A gente já viu que a corrente é do polo positivo para o polo negativo. Ela vai estar passando por ali, tá bom? Então, indiferente, você pode colocá-la tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Não vai interferir em ponto nenhum. A lâmpada, ela tem esses dois encaixes, né, no bocal dela, né, no caso
tem a lâmpada, a gente coloca no bocal para que ela acenda, né? Então, esse lado do bocal, ele não fala, esse daqui necessariamente tem que ser, ou fase, esse daqui necessariamente tem que ser o neutro. Sim, vai o neutro para a lâmpada, o fase nunca vai, mas vai o retorno, né? Então, neste lado aqui, não necessariamente precisa ser o retorno. E neste lado aqui, não necessariamente precisa ser o neutro, né? Então, o fio que vai lá, indiferente do nome, não importa. Ele só precisa estar de um lado um e do outro lado outro, que vai funcionar, tá? Então, não vai depender se a pilha tá para o lado direito ou se a pilha ela tá para o lado esquerdo. Dos dois lados, o nosso circuito funcionará, tá bom? Então, neste caso aqui, ele também funcionou. No D, tá. No D, ele não colocou a lâmpada colada aqui no polo positivo. Ele colocou um fiozinho, né? Então, vamos lá. Vamos tirar essa lâmpada daqui. Vamos colocar o condutor indo para a lâmpada, ok? E outro fio para ligar na nossa pilha. Funcionou, né? Porque cada fio está conectado em um lugar, né? E mesmo se eu tiver essa fiação aqui ou não tiver a fiação, o meu circuito vai funcionar porque está tudo encaixado no seu devido lugar. Então, a corrente, ela consegue percorrer. Eu tenho uma diferença de potencial aí com a minha pilha. Então, o que vai acontecer? A D também vai funcionar. Agora, olha aí, a E, ela é quase igual à primeira, né? Então, vamos ligar. Então, eu tenho minha lâmpada junto aqui com a minha pilha. Eu tenho, ó, a conexão aqui do meu fio no polo negativo. Só que esse fio, ele tá indo para o meio da lâmpada. Funciona no meio da lâmpada? Você colocar o fio no meio da lâmpada? Não, não funciona. Né? O porquê que não funciona? Porque existe um bocal do qual vai fazer com que a lâmpada, tá, percorra o caminho correto. Então, vai vir por aqui, né, para poder passar pelo meio da lâmpada e voltar. E se você colocar o fio aqui no meio, não tem como ele fazer com que a corrente passe por aqui embaixo, né? Não tem como. Então, não vai funcionar a nossa ligação. Porque não é correto você colocar aqui no meio, não vai dar a ligação certa, né? Não, a corrente não vai percorrer aí. Então, justamente por causa deste ponto. Aí, ó, a F, tá? Ele fez a mesma coisa, só que ele só trocou o polo positivo por um polo negativo. Vai funcionar? Não vai funcionar, né? Então, vamos só rodar aqui. Ela já tá no polo negativo, ó, e eu vou colocar aqui no meio. Não vai rodar, né? O condutor, ele tem que estar do outro lado do bocal para que a corrente passe e vá para o meio da lâmpada, né? Dentro da lâmpada e volte. E não colocar, né, um fio fora da lâmpada aí. Então, aqui também não vai funcionar. E a G? A G, ó, ela tá com o condutor no polo positivo, indo para um lado do bocal da lâmpada, né? E o outro lado do bocal da lâmpada está indo para o polo negativo dela. Ó, funciona, né? Porque está tudo conectado onde devia colocar. E o bom aqui do laboratório virtual é que ele mostra, né, com essas bolinhas, né, em que lugar, né, tem que conectar, né, ó.
Então, a corrente ela consegue vir por aqui, né? Passe por dentro aqui, passe pelo esse filamento e volta e ela acende. Então, a G funciona. Então, ela é realmente um circuito fechado, ela não é um circuito aberto, né? Então, todos esses daqui que não deram certo, pode ser considerado um circuito aberto porque ele não está fechado, ele não está ligado onde tem que ser ligado, tá bom? E H aqui, ó, H, ele está colocando a lâmpada em cima aqui, próximo, né, do polo positivo da pilha, né? E não tem mais nenhum condutor, só tem o do polo positivo para um lado do bocal da lâmpada. Então, ó, eu tenho aqui, vou só trocar a pilha de lado e vou colocar a lâmpada mais ou menos aqui. Ó. Não vai acender, né? Porque precisa de outra ligação, ó. Então, essa daqui também não acende. Então, o que a gente percebe com isso, tá? Que o nosso circuito realmente só vai funcionar se ele tiver diferença de potencial, tá? Por que eu falo isso? Bom, nesse caso, ó, ele nem tá fechado, meu circuito não tá fechado, ele tá, né, ele precisa de um condutor para vir para cá, e ele também não tem essa diferença de potencial porque ele só tá de um lado. Se ele tivesse dos dois lados, ó, a pilha de um lado conectado com o condutor e do outro, ela vai gerar uma diferença de potencial. Continua aberto. A partir do momento que eu fecho o circuito, ele funciona. Então, o circuito ele precisa necessariamente estar fechado e ele precisa ter a minha diferença de potencial. E como a gente falou na aula passada, essa questão do circuito aberto ou fechado é o que a gente utiliza nas nossas lâmpadas, né? Se a gente dá um clique no nosso interruptor, né? A luz está apagada, eu dou um clique no interruptor, ela acende, porque ela vai fechar o circuito, tá? E se eu dou outro clique, ela vai abrir o circuito, né? E aí ela vai apagar, né? Então, o circuito, ele precisa ter diferença de potencial, porque ele precisa da tensão, para que a corrente exista, porque sem tensão não existe corrente, né? E também precisa que o circuito seja fechado, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Conseguiu entender a diferença do circuito aberto e fechado? Ok. Gente, não trava não, pelo amor de Deus. Voltou, meu Deus. Estão conseguindo me escutar, gente? Porque travou aqui e parece que voltou de novo. Então vamos lá, vou limpar aqui a tela. Bom, nós vimos referente às lâmpadas, né? Associação em série e em paralelo.